Como é que é? Meu Deus, me fugiu agora. LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que é algo que está muito, assim, a gente precisa prestar muita atenção porque a volatilidade com que o meio digital ele se comporta, as leis também, elas são voláteis nesse sentido. Então, tá, Caroline, vamos ter 1 hora para nós falarmos sobre isso, então eu gostaria que fossem uns 40 a 50 minutos de conteúdo e depois a gente abre para perguntas, ok? Ótimo. Uhum. Pessoal, podem mandar perguntas no chat também durante o momento que a gente também vai ir respondendo durante a fala da Caroline, se ela achar conveniente. Ok, pessoal? Bom dia, pessoal. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês, né? Agradeço primeiramente o convite do Cleiton, né, para conversar um pouquinho sobre a LGPD. Realmente é um tema muito importante, né? E, na verdade, é um tema bem longo, assim. Eu tive que separar ali as partes principais, na verdade, o que realmente importa aí para o pessoal que trabalha com negócios digitais, os infoprodutores, né? Enfim, aquilo da LGPD que mais se adequa à realidade de vocês, né? Então, eu preparei uma apresentação ali, não é nada, até conversando com o Cleiton, eu não vou falar nada que, digamos, juridiquês, né? É uma conversa mais informal para informação mesmo de vocês, né? Para aquilo que vocês precisarem em relação à LGPD. Se de repente ficar alguma dúvida, alguma coisa, pode levantar a mãozinha. Eu não sei, eu acho que quando eu estou compartilhando a tela, não sei se eu vou conseguir ver, mas aí qualquer coisa vocês me avisam aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Vocês estão conseguindo ver aqui a apresentação? Sim. Ok, então eu vou iniciar, daí qualquer coisa vocês me dão um toque aqui, ok? Então, LGPD, né? Como que surgiu essa ideia de LGPD aqui no Brasil? Vocês provavelmente sabem, né? Talvez ou não, né? Existe a GDPR, que é uma lei de proteção de dados que foi criada na Europa para proteger os dados dos cidadãos europeus. Então, o Brasil trouxe, na verdade, essa lei praticamente um copia e cola, né, do que já foi feito na Europa. Ela já é, na verdade, esse projeto de lei bem antigo, mas, como sempre, aquelas discussões de congresso e tudo mais, ela demora um pouquinho até a sua promulgação e aprovação. Então, a lei já está em vigor, tá? Isso é uma coisa que me pergunto, porque teve... vai começar que dia, daí depois teve prorrogação, aí depois voltou atrás, não sei o que e tal, e todo mundo ficou meio em dúvida se já estava ou não em vigor. E sim, a LGPD já está em vigor desde 18 de setembro do ano passado. Mas também me pergunto assim, mas Carol, eu não vi ninguém ainda falando de fiscalização, ninguém falando sobre multas, ninguém falando sobre nada, só estão informando sobre a LGPD. Sim, porque as sanções elas só vão iniciar a partir do dia 1º de agosto desse ano. Então, a ANPD, que é a Agência Nacional que vai regular, que vai fazer essa fiscalização, ela ainda está sendo estruturada, né? Como tudo, não só no Brasil, mas em muitos locais as coisas demoram um pouquinho, né, para se estruturar. Então, existe uma lei, a aplicação dela às vezes demora um pouquinho. Eu até, antes de iniciar aqui a minha fala, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: as pessoas, em geral, elas têm uma expectativa muito grande da LGPD, sobre a ANPD mesmo, que é o órgão regulador. E eu penso o seguinte: nós temos que nos adequar, sim, é uma lei importante, sim, mas a gente também não precisa criar um medo, né? Uma expectativa assim, tipo, meu Deus do céu, agora eu vou ser multado, vai acabar com o meu negócio, eu não vou mais poder captar lead pro meu infoproduto. Não, é diferente disso. A LGPD veio nesse sentido de proteger os dados das pessoas, e essas pessoas somos nós também, né? A gente tem interesse nos dados delas, mas a gente também quer que os nossos dados sejam protegidos, né? Então, essa é uma coisa que o pessoal geralmente comenta aí. Essa é uma perguntinha sobre os dados da PJ. Às vezes me perguntam assim, poxa, os dados da minha empresa estão sendo divulgados, a TIM, a Oi está me ligando no meu
fixo empresarial, isso não se enquadra na LGPD? Não, tá? A LGPD, ela serve para cuidar dos dados da pessoa física, tá? Os dados da pessoa jurídica, elas não são englobados dentro da LGPD, mas se eu sou pessoa física e eu trato os dados de outra pessoa física, eu vou ser sancionado pela LGPD, tá? Mas o meu dado da minha PJ, ele não é abrangido por essa lei. Tem alguns projetos aí já de mudança da lei em relação a isso, porque tem toda aquela questão tributária das empresas e tudo mais, né? Que as pessoas não querem que seja exposto, né? Seja vendido lá numa dark web, mas a LGPD vem para proteger, na verdade, os dados da pessoa física, do cidadão, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas definições que elas são bem importantes para a gente entender o sentido da lei, tá? Então, quem é o titular? Como eu disse antes, o titular é a pessoa física, é o dono do dado pessoal. Então, o titular sou eu, são vocês, são todas as pessoas aí do Brasil e as pessoas que estão no Brasil. Guardem essa informação, mais tarde eu vou falar sobre essa questão do território, tá? Dado pessoal, o que que é? Dado pessoal é todo dado que possa me identificar. Então, o meu nome, meu RG, CPF, meu endereço, meu e-mail, telefone, tudo isso é dado pessoal, tá? Então, tudo aquilo que possa me identificar enquanto Caroline é o meu dado pessoal. O CPF geralmente é o que a gente mais ouve falar, porque ele é um dado específico da pessoa, né? Muito provavelmente, muito difícil acontecer, mas ninguém vai ter um CPF igual ao outro, né? Nunca vai acontecer, não ser um erro da Receita Federal. Então, esse é um dado pessoal que me identifica. O dado pessoal sensível, ele é um dado que trata sobre as minhas questões religiosas, minhas questões sexuais, questões médicas. Então, por exemplo, uma pessoa descobriu que é portadora de AIDS. Tem lá o prontuário médico dela. Vazou esse prontuário. Isso é um dado pessoal sensível da pessoa, que faz parte do interior dela. É algo que ela não quer que seja compartilhado, né? Muito mais que eu acho que o próprio CPF, às vezes é uma questão de doença, uma questão de etnia, né? Isso é um dado pessoal sensível. E aí a gente vem aqui com as questões de quem opera esses dados. Então, tem o controlador, que é a pessoa que vai dar o comando para fazer o tratamento desse dado. Pode ser que o controlador e o operador sejam a mesma pessoa, mas nem sempre, tá? O operador é aquele que realmente vai manejar o dado, que vai trabalhar esse dado dentro da empresa. Então, como que funciona? Vamos pôr assim em palavras mais simples. Eu sou a dona da empresa e eu tenho ali o meu pessoal do TI que vai trabalhar esse dado. Então, eu sou a controladora, eu sou a pessoa que está mandando o TI trabalhar com o dado que eu captei dentro da internet. O TI, a pessoa que vai trabalhar esse dado é o operador. Mais ou menos nesse sentido, para ficar mais claro para vocês entenderem. Em questão de responsabilidade, tanto o controlador quanto o operador são responsáveis solidariamente quando há um vazamento de dados. Então, não é porque eu mandei, mas não trabalhei o dado que eu não sou responsável, e não é só porque eu sou funcionário e trabalho esse dado que eu também não sou responsável. Os dois vão ter essa responsabilidade em caso de vazamento de dado, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre princípios, eu não quero que vocês se assustem. Nossa, que a advogada gosta de princípio, né? Advogado gosta de lei. Não, não é essa a questão. Gente, a lei, ela traz mais ou menos uns 10 princípios, tá? E é necessário que a gente entenda esses princípios para entender como que faz a aplicação dessa lei. Por quê? O princípio, ele é o norteador, certo? Então, não é questão de advogado que gosta de princípio, mas nesse caso da Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios, eles são muito importantes para a gente compreender como que se dá essa aplicação da lei. Então, eles norteiam tudo aquilo que a gente tem aí para aprender aí sobre a lei e para trabalhar de forma certinha lá dentro do nosso trabalho. Então, assim, são 10 princípios da lei. Eu separei aqui os 3 que eu acredito que são os que mais se aplicam
para as pessoas que trabalham com negócios digitais, com infoprodutos e tudo mais, tá? Que são os princípios da finalidade, da necessidade e da transparência. Então, o que significa? O princípio da finalidade. Eu quero coletar um dado de uma pessoa. Vou supor aqui, eu vou largar uma isca digital, um e-book, certo? Para a pessoa ir lá preencher os dados dela e eu captar o lead. Para eu poder depois, futuramente, mandar um e-mail marketing, para eu vender um curso para ela, enfim. Mais ou menos a realidade aí do infoprodutor. Então, qual é a finalidade desse dado que eu quero? A finalidade do dado, por exemplo, que eu vou captar, fornecendo o e-book para a pessoa, é enviar e-mail marketing para ela. É enviar uma proposta de um curso. É enviar sei lá, conteúdos que falem sobre aquele e-book, certo? Então, eu tenho aqui uma finalidade específica para tratamento desse dado, certo? Então, ok, isso é um princípio, eu estou agindo de acordo com esse princípio. Eu tenho uma finalidade para querer aquele dado. Eu tenho esse dado justamente porque eu quero enviar para ela um e-mail marketing. Ok. Aí a gente entra aqui no princípio da necessidade. Então, qual é a necessidade, né, de eu pegar esse lead dela? A necessidade é que eu vou depois, futuramente, vender um curso para essa pessoa, eu vou enviar um e-mail marketing, eu vou querer pegar esse lead para transformar em uma forma de rendimento, digamos assim, para as pessoas, né? Para mim, para enviar para as pessoas. Então, eu tenho aqui a finalidade. Qual é a finalidade? Pegar o lead da pessoa para enviar o e-mail marketing. A necessidade, eu preciso desse e-mail da pessoa, do nome e e-mail dela, para poder enviar esse e-mail. Sem o dado dela, que ela me forneceu, eu não consigo enviar, certo? E a transparência. O que é a transparência? Eu ser transparente com o titular do dado. Eu dizer para a pessoa exatamente o seguinte: olha, eu estou pegando o teu e-mail e o teu nome para eu te mandar um e-mail marketing, ok? Mandei o e-mail, a pessoa recebeu. Eu tenho que ser transparente com ela. Olha, se você não quer mais receber meu e-mail, está aqui um botão para você se descadastrar. Eu vejo muito que, assim, até agora nem tanto, as pessoas estão se adequando mais. Mas antes, a pessoa mandava uma letrinha, assim, bem miudinha no final do e-mail, dizendo assim, se você quiser se descadastrar, clica aqui. Então, assim, a transparência, o que é? Não colocar numa letrinha miúda. Beleza, eu posso pôr uma letra menor para não atrapalhar o conteúdo que eu estou mandando lá no meu e-mail. Mas eu tenho que deixar claro para a pessoa que se ela quiser sair da minha lista, ela tem o direito de sair da minha lista e ela tem um botãozinho ali para se descadastrar, tá? Da mesma forma que eu sou transparente para dizer para ela que eu estou usando o dado dela para enviar e-mail marketing, para enviar uma proposta de curso para ela futuramente, tá? Então, essa transparência. Então, quanto mais transparente a gente for, a gente já está praticamente super adequado à LGPD. A LGPD, ela não vem no sentido de acabar com os negócios, não, agora eu não posso mais captar lead. Isso daí eu escutei esses dias. Aí eu não posso mais agora enviar isca digital e captar lead das pessoas. Não, pelo contrário, você pode continuar fazendo isso. Isso é um mito, na verdade, as pessoas que dizem, né? A pessoa se equivoca ao dizer isso. Por quê? Ela pode sim captar, desde que haja, né, adequação à lei. Então, é para isso que servem os princípios, para nortear a gente, né? Para dar uma referência aí em relação à lei. Existem outros 7 princípios, como eu mencionei antes, mas eu acredito que eles não vêm tanto a calhar aqui em relação à questão dos infoprodutos aqui, que é a realidade de vocês, tá? Carol, oi. O Luan tem uma pergunta. Podemos abrir para a pergunta? Sim, pode abrir. Uhum. De repente é dentro desse tema. Não, exatamente nesse ponto de transparência. Pergunto porque o que a gente vê muito em páginas por aí é um checkbox, né? Aceito receber e-mails e blá, blá, blá. Para eu ser transparente de acordo com os termos aqui, eu teria que realmente escrever, de acordo com os termos da LGPD e tal, seus dados serão utilizados para encaminhar e-mails e coisas do tipo, ou esse checkbox, aceito receber e-mails, já resolve?
Não, esse check ali que você dá, ele já serve, mas ele tem que estar explicado, tá? Eu não preciso escrever um textão assim, ó, dizendo, eu vou usar para isso, isso, aquilo. Mas se você já disser, ó, você clicando aqui para receber o e-book, você concorda em receber e-mail marketing, você concorda em receber notícias a respeito desse conteúdo que eu estou te passando, tá? Então, isso já serve como consentimento. Então, uma coisa que eu vou falar aqui para frente, né, sobre o consentimento, que é uma das bases legais, mas ele já serve, tá? Você não precisa escrever assim, de acordo com a lei, não sei o que, nossa, aquele texto, né, aquela coisa super rebuscada e tal. Não, desde que você seja transparente, ó, eu vou usar para isso, isso e isso, tá? Ótimo, a pessoa deu check lá, já está adequado com a LGPD, tá? Então, é bem tranquilo em relação a isso. E tem mais uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, eu vou fornecer um e-book. Em geral, o que eu preciso da pessoa? Nome e e-mail. Às vezes só o e-mail da pessoa, certo? Ela já vai estar cadastrada ali na minha lista de lead. Agora, tem gente que, eu vou fornecer para você um e-book, mas me forneça os seus RG, CPF, endereço, dados do cartão, veio para uma futura já, compra já. Gente, não precisa disso. E nesse caso, o menos é mais, tá? Você tem que captar o dado que é realmente necessário para aquilo que você vai fazer. Então, eu vou fornecer um e-book para a pessoa. Por que eu vou pegar RG, CPF, endereço e dados do cartão? Não preciso. Eu estou pedindo coisa demais para a pessoa. Então, isso você não está adequado com a LGPD. Agora, por exemplo, eu peguei o nome e e-mail, cadastrei na minha lista de lead. Ok, tá? Aí a pessoa colocou lá o check, dizendo que sim, eu concordo em estar dentro da tua lista, eu concordo em receber os e-mails, concordo com isso e aquilo. Beleza, tá tudo certo. Agora, você pedir dado demais para a pessoa também não se adequa à LGPD. Você tem que pegar o dado que é realmente necessário para aquilo que você precisa. Porque para eu mandar um e-mail de marketing, eu não preciso do CPF da pessoa, né? Não preciso do endereço dela, eu preciso do e-mail dela. Ou do WhatsApp, de repente, né? Porque às vezes as pessoas pedem dados demais. E isso até causa um problema, que você não está adequado com a LGPD. Dois, como que você vai guardar esses dados? Porque você ter nome e e-mail, beleza, já é um dado sensível que você pode. Um dado sensível não, já é um dado pessoal que você pode identificar a pessoa. Agora, imagina com você, com esses dois dados mais o CPF. E se tem um vazamento, como é que você vai fazer? Com nome e e-mail é menos perigoso, digamos assim, né? Você ter uma sanção. E agora, com nome e CPF, né? Se é uma coisa que você nem precisava daquele CPF lá, por que você está pedindo, né? Então, é bom tomar cuidado com essas coisas, né? O menos é mais. É aquilo que você realmente vai precisar. Não, eu preciso só do telefone da pessoa. Ótimo, pede só o telefone dela, que já tá ok, tá? Então, aqui são as bases legais. A gente também tem 10 bases legais na lei. Eu trouxe as 3, que eu acredito que são as que mais se adequam aqui para a nossa realidade, tá? Então, o que são essas bases legais? Para eu poder captar o dado da pessoa, eu tenho que ter base legal na LGPD. Então, a LGPD trouxe 10 bases para a gente. Então, não tem muita opção para você captar o dado da pessoa. Aí, muita gente vem me dizer assim, Carol, mas agora eu preciso de consentimento para tudo. Meu Deus do céu, porque eu vou captar o lead da pessoa, agora diminuir um monte o meu lead, diminuir um monte a minha lista, porque para tudo eu preciso de consentimento. Não, eu não preciso de consentimento para tudo. Eu preciso estar adequado a uma base legal. O consentimento é uma delas, tá? Então, o que eu vejo muito também. Preciso de consentimento para tudo. Meu Deus do céu, tudo consentimento agora. Não. Se você tiver adequada a uma base legal, já é o suficiente. Então, por exemplo, aqui o consentimento. O que é o consentimento? Né? É aquela questão que eu falei antes. É a pessoa dizer livre e conscientemente que ela está concedendo aquele dado para você tratar, certo? Ela tem clareza naquilo que ela está fornecendo porque ela quer e porque está bem claro, olha, eu vou usar esse dado para enviar o e-mail, ou eu vou usar esse dado para te vender um curso, eu vou usar esse dado para
Aí depende, né? Eu acho que na realidade de vocês, assim, mais de negócio digital, acho que é mais ou menos isso, tá? Mas eu vou usar esse dado para quê, tá? Então, eu estou dando esse consentimento para usar esse dado para essa finalidade específica, certo? Isso é um ponto. Então, esse consentimento eu posso dar como? Pode ser assinando um termo de consentimento, pode ser dando um check lá, pode ser você... uma coisa que o pessoal geralmente faz, quando você clica aqui para receber, você já está concordando. Isso não é adequado à LGPD. A pessoa tem que ter a opção de marcar ou não o consentimento, tá? Ou, por exemplo, você ter aquele checkbox lá e ele já vir marcado. Não, tá errado. Ele tem que estar em branco e a pessoa que tem que marcar para dizer que realmente ela deu consentimento para isso, tá? Então, assim, a depender do que você vai fazer, por exemplo, eu vou dar até um exemplo de vocês ali, Cleiton, com a Moves. A gente trabalhou junto, fiz o contrato para eles, né, de prestação de serviços, dos cursos e tudo mais, e a gente já elaborou um termo de consentimento, já que a pessoa vai assinar no momento que ela assina o contrato. Então, assim, a pessoa já vai ter que assinar o contrato. Então, ela já vai lá e já assina também o consentimento, né, até porque eles vão trabalhar com alguns dados lá e tudo mais, certo? Na realidade deles, o consentimento foi o melhor meio para adequar a base legal, certo? Mas agora, por exemplo, a gente tem ali a base legal do cumprimento de obrigação legal ou regulatória. O que é isso? Existem algumas leis que me obrigam a ter esse dado. Então, eu vou pôr um exemplo de um empresário que tem um funcionário lá com CLT, certo? Eu sou obrigado a manter o dado do meu funcionário por X anos dentro da minha empresa. Não adianta o meu funcionário vir aqui e falar, eu não quero dar o meu dado. Eu não quero que você mantenha o meu dado. Eu sou obrigado por lei a ter esse dado. Então, eu não preciso do consentimento dele, nesse caso. Eu não preciso que o meu funcionário vá lá e assine um termo de consentimento para mim. Por quê? Eu já tenho uma obrigação legal em guardar esse dado. Eu tenho outra lei que já diz que eu tenho que guardar isso. Então, não adianta, eu não preciso necessariamente do termo de consentimento da pessoa. Ou, por exemplo, vou falar aqui de uma área que eu não trabalho, direito médico. Digamos que o hospital tem lá um tempo que ele tem que guardar o prontuário do paciente, certo? Eu chego lá, o paciente fala, não, eu não quero, apaga tudo meu prontuário aí. Mas não estou dizendo essa informação com certeza, que não é uma área que eu trabalho, mas um exemplo. Eu tenho uma lei que obriga o hospital a manter o prontuário do paciente por 5 anos, vamos supor. Não adianta o paciente ir lá e dizer que não quer, ou ele falar, eu não assinei um termo de consentimento. Não, eu sou obrigado por lei a manter o teu dado aqui. Então, eu não preciso lá ter checkbox, eu não preciso ter nada, não preciso ter assinatura em termo de consentimento, se a lei já me obriga a ter esse dado guardado, tá? Então, é por isso que eu digo, não é preciso consentimento em todas as situações. Depende da base legal que você vai utilizar, certo? A gente tem também a base legal do legítimo interesse, que essa é uma base legal bem interessante, que é o que fala esse legítimo interesse? É eu ter eu, enquanto empresário, eu, enquanto infoprodutor, tenho um legítimo interesse em tratar esse dado. Aí a pessoa fala, não, Carol, agora para de falar, vou usar legítimo interesse para tudo. Não, não é assim também. O que acontece no legítimo interesse? A gente tem que se adequar a 4 situações para saber se eu realmente posso usar o legítimo interesse. Então, o que é? A primeira, eu tenho um interesse realmente legítimo em tratar esse dado? Sim. Por exemplo, ali eu tenho, por exemplo, um lead, tá? Eu forneci um e-book para a pessoa. A pessoa só concordou em me passar esse dado para receber o e-book, ela não concordou em receber e-mail. Por exemplo, eu já estou com esse programa rodando já. Eu não estou com o termo de consentimento da pessoa, não está adequado ainda com o consentimento. E eu quero enviar um e-mail marketing para essa pessoa. Como que eu vou fazer? Eu tenho interesse legítimo em mandar e-mail para ela? Tenho. A lei me proíbe mandar e-mail para ela? Não tem nenhuma lei que proíba eu mandar um e-mail marketing para a pessoa, certo? O
Porque a lei pede que a pessoa tenha consentimento. Tá, mas eu não captei esse consentimento da pessoa lá. Tenho a minha landing page lá e não tem esse consentimento ainda, não está adequado. A pessoa só consentiu em receber o e-book. Como que eu faço para poder mandar e-mail marketing para ela? Eu me encaixo na questão do legítimo interesse, mas eu tenho que me enquadrar nas 4 questões. Então, a primeira questão é: meu interesse é legítimo? Nenhuma lei me proíbe mandar e-mail para ela? Não, nenhuma lei me proíbe. Ok. O segundo ponto: eu tenho necessidade de enviar e-mail marketing para ela? É realmente necessário? Então, assim, por exemplo, eu tenho algum outro meio de enviar e-mail para ela sem ter o e-mail dela? Não, né? Eu só consigo mandar e-mail para a pessoa com o e-mail dela, certo? Naturalmente, né? Eu já tenho esse dado da pessoa. Como é que eu vou fazer para mandar e-mail para ela? Né? Eu preciso ter essa ligação. Então, assim, eu tenho realmente necessidade de utilizar esse meio que eu estou utilizando, e-mail, para mandar um e-mail marketing para ela? Sim, tá? Então, beleza, estou adequado no segundo ponto. Terceiro ponto, que é o ponto aqui que mais pega, assim, para adequar nessa base legal do legítimo interesse. Eu tenho que ter uma balança entre o interesse da empresa e o interesse do titular do dado. O que isso significa? Significa que o meu cliente ele tem que ter uma legítima expectativa em receber o e-mail marketing que eu vou mandar para ela. Então, o que acontece? Eu forneci um e-book, tá? Um e-book sobre LGPD, certo? Aí eu vou lá, cadastro essa pessoa no meu lead e começo a mandar e-mail de, sei lá, direito civil sobre direito dos imóveis, por exemplo, direitos reais. Poxa, eu me cadastrei para receber coisas sobre a LGPD, certo? Eu recebi um e-book sobre a LGPD. Qual que é o meu interesse em receber coisas sobre imóvel? Nenhum. Agora, eu me cadastrei lá para receber o e-book de LGPD, certo? Eu não tenho uma legítima expectativa, eu não vou, por exemplo, eu vou me assustar em receber um e-mail falando sobre LGPD? Não, porque eu pedi um e-book sobre LGPD. Será que se eu mandar um informativo para a pessoa no e-mail falando sobre LGPD, ela vai levar um susto? Ela vai ter uma legítima expectativa? Sim. Ela tem essa expectativa de receber conteúdo sobre LGPD porque ela se interessou no meu e-book de LGPD, certo? Então, ok, eu me encaixei no terceiro ponto. O quarto ponto é ter aquelas salvaguardas, né? Que é aquilo que eu falei antes. É ter métodos, né, meios que eu possa fazer a desinscrição. Então, beleza, eu utilizei a base legal do legítimo interesse, fui lá, a pessoa só me deu consentimento para receber e-book, mas eu mandei um e-mail marketing para ela. Ele se encaixou em todos os requisitos, interesse, a lei não me proibia de mandar e-mail, eu tinha, né, não tinha outro meio que eu pudesse mandar além do e-mail marketing para ela. Eu vi que realmente a pessoa tinha uma legítima expectativa em receber conteúdo sobre LGPD. E daí o que eu tenho que fazer? Dentro desse e-mail que eu vou mandar, eu mandar lá embaixo dizendo o seguinte: olha, se você quiser se descadastrar, tá aqui o botão. Simples. E o que eu não posso fazer? A pessoa clicou em se descadastrar e eu vou lá e boto ele no meu lead de novo e cadastro ele de volta. Aí tá errado. Eu tenho que dar o direito da pessoa que se ela não quer receber o meu conteúdo, ela não recebeu o meu conteúdo. Então, assim, se encaixando nessas 4 fases, digamos assim, eu posso utilizar a base legal do legítimo interesse. Então, eu não captei consentimento, não tem problema. Você pode se encaixar no legítimo interesse desde que você entre nesses 4 requisitos aí, entendeu? Tem outras bases legais? Tem outras 10, ou melhor, outras 7, né? Porque são 10, mas eu acredito que as outras não se encaixam muito bem na realidade aí do infoprodutor, do criador de conteúdo, enfim. Mas, se eu me encaixar numa base legal, beleza, eu posso captar e trabalhar o dado dessa pessoa, tá? Da forma que eu bem entender, não, da forma que for necessária para a finalidade que eu dei para ela, tá? Então, é mais ou menos por aí a questão das bases legais. Então, não se assustem, por exemplo, eu não dei consentimento,
ou ai, não captei o consentimento do meu cliente ali, do meu prospectado. Não tem problema, tá? Você consegue utilizar outra base legal para conseguir se adequar, mas o que é importante? Eu ter sempre registrado todas essas questões. Então, fazer ali, até uma questão de governança da empresa, né? Ter todo, ó, eu entendi que a pessoa tem um legítimo interesse, eu entendi que há uma necessidade de eu mandar um e-mail, e deixar isso tudo bem documentado, assim, ter uma pastinha, digamos assim, dos documentos, se caso uma NPD da vida te pedir, você fala, não, eu estou encaixado na base legal do legítimo interesse, eu não peguei consentimento, mas eu tenho outra base legal que me aporta aí, né, que me dá uma base para eu conseguir tratar o dado dessa pessoa, certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida aí ou tá tranquilo. Posso continuar? Então, ok. Então, eu listei aqui 10 cuidados que nós temos que ter, né? Já até me encaminhando para o final. Marli, só um instantinho, tem uma pergunta ali no chat do Cleverson. Ele pergunta, como fica a relação em relação à lista de transmissão do WhatsApp? O que você tem que analisar na questão da lista de transmissão do WhatsApp? Eu preciso dizer para a pessoa, olha, eu inseri ela na minha lista, né? Na verdade, sim, eu tenho que primeiro. Ela me mandou esse número como? Como eu consegui esse número? Eu comprei uma lista de alguém? Tá errado, já, né? Porque o que acontece muito tem lista de lead, por exemplo, de e-mail. Aí eu vendo um infoproduto, você não quer comprar minha lista? Aí a pessoa vai lá e compra. Daí daqui a pouco o cara está recebendo e-mail de maquiagem e ele tinha fornecido para receber de LGPD, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. De alguém que ele nunca se inscreveu. Aí tá errado. Ou, por exemplo, eu começo numa lista de transmissão, recebo uns WhatsApp lá de, sei lá, falando de venda de veículos. Uma coisa que eu nunca pedi, que eu nunca vi de ninguém. Agora, por exemplo, eu forneci lá a isca digital para a pessoa, tá? Eu pedi para ela me fornecer o WhatsApp e coloquei ela na minha lista, tá? Funciona da mesma forma como a questão dos e-mails. Eu envio lá um WhatsApp para ela da minha lista de transmissão e daí, ao final da mensagem, eu digo, olha, se você quiser se desinscrever, me manda aqui que eu retiro você da minha lista e beleza, tá? Aí já vai estar adequado a LGPD, ó, a pessoa não quer mais receber, né? Eu tenho só que ter a certeza que ela realmente tem interesse em receber aquilo, né? Como eu captei esse dado, né? Se ela por exemplo, fez lá um check, me deu o consentimento, ou se ela se encaixa ali na questão do legítimo interesse, tá? E dá a opção para a pessoa, olha, se você não quer mais ficar na minha lista, você pode sair a qualquer momento, só você me mandar aqui, tá tudo ok, tá? A questão de lista de transmissão funciona a mesma coisa como o exemplo do e-mail que eu estou dando, tá? Então, aqui, eu trouxe aqui 10 cuidados que a gente tem que ter para evitar problema com a questão da captação de dados. Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter, identificar o tipo de dado que vai ser tratado. Então, que dado que eu estou tratando? É um dado pessoal? É um dado sensível? Que tipo de dado que eu estou precisando aqui para elaborar aqui o que eu preciso fazer aqui de marketing digital, de conteúdo digital? Que tipo de dado é esse? Ah, é um dado pessoal. Ok. O que a gente sempre fala? As pessoas utilizam, isso é mais uma questão do programador, né? Mas às vezes se a gente já está adequado a isso, o CPF como chave primária do log. Aí o que acontece? Esse meu log, ele vai estar dentro de toda a cadeia lá da minha programação, certo? Aí a pessoa fala, não, eu não quero mais fornecer o meu CPF. E daí como é que eu faço para tirar todo o CPF da cadeia dos logs? Então, o que a gente sempre fala? Não colocar CPF como chave primária. Isso já é uma coisa. Põe e-mail, uma coisa que é mais simples, porque o CPF é um dado muito identificável da pessoa, né? É um dado único de cada cidadão. Então, é diferente de um e-mail, que eu posso ter 3, 5, 10 e-mails, né? Agora, o CPF não, né? Em regra, eu tenho só um CPF, RG, nem tanto que a gente pode ter 26, né? Um de cada estado, mas o CPF não.
Então, é só tomar esse cuidado com isso. Então, que tipo de dado que eu vou tratar? É nome, endereço, é CPF, RG, é dado pessoal, é dado sensível. Não, preciso aqui saber a etnia da pessoa, preciso saber a opção sexual dela aqui vou fazer. Então, na realidade, muito dos infoprodutos é difícil, né? Você pedir esse tipo de dado sensível. Mas tem que saber que tipo de dado que eu tenho, certo? Eu tenho que ter governança. O que é a governança? É saber onde que estão esses meus dados. Quem que trabalha esses dados dentro da minha empresa, né? A realidade do infoprodutor, muitas vezes, é ele sozinho, né? Ele sozinho que faz tudo. Mas se eu tenho uma empresa, por exemplo, uma empresa um pouquinho maior, onde que está esse meu dado? Ele está num servidor dentro da empresa? Ele está num servidor numa nuvem, fora do país? Onde que ele está? Como é que eu faço para acessar esse dado? Ah, não, eu tenho um servidor na China. Já escutei isso também, é uma coisa legal de se falar. Até que entra aqui na questão do escopo territorial. Eu tenho um servidor lá na China. Ah, não vai pegar LGPD porque os dados estão lá na China. Errado. Todo dado de qualquer cidadão brasileiro ou de pessoa que esteja dentro do Brasil, que você tratar, independente de onde você está largando esse dado, você pode estar com um servidor na nuvem lá sei lá, nas Ilhas Canárias. Não importa se você tem dado de brasileiro lá ou dado de pessoa que está no Brasil. Então, por exemplo, tem um estrangeiro aqui, mas eu forneci o dado dentro do Brasil, mesmo que esse dado esteja no meu servidor lá fora, vai se aplicar a LGPD. Da mesma forma, a GDPR, por exemplo, sei lá, eu tenho uma captação de lead, sabe quando você conecta naqueles Wi-Fi de aeroporto, que a pessoa dá o dado dela? No aeroporto tem circulação de gente do mundo inteiro, certo? Aí vai ter um cidadão europeu, que além da LGPD, que vai se aplicar por ele estar dentro do Brasil, aplica também a GDPR, porque ela aplica para todos os cidadãos europeus, independente de onde ele estiver, e o brasileiro também. Então, são esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu tenho que ter uma governança. Eu tenho que saber exatamente onde estão os meus dados, porque se por acaso a pessoa me pedir para apagar os dados dela, como é que eu vou pagar se eu não sei nem onde é que está o dado dela, né? Não sei nem quem que está trabalhando esse dado. Ah, eu contratei um terceiro, tá, mas eu tenho que saber quem é esse terceiro, ele tem que saber onde que está o dado dessa pessoa que eu forneci, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? E toda uma política dentro da empresa, a gente chama assim de boas práticas, né? Todos os colaboradores, todos os funcionários, ou até mesmo eu mesmo sozinho, eu tenho que ter uma prática tenho que ter as boas práticas, né? Eu tenho que ter cuidado com aquele dado que eu estou pegando da pessoa, eu tenho que ter cuidado para não ficar abrindo link, para não entrar um vírus dentro do meu computador e ter um vazamento. Tem que ter toda aquela questão da boa prática, tenho que ter um treinamento com os meus funcionários, né? Para tomar cuidado, para não vazar o dado, para não tirar uma foto da tela que esteja aparecendo o dado de alguém, mandar no WhatsApp, se perder e tal, né? Então, são as questões de boas práticas. A questão do escopo territorial é isso que eu falei anteriormente, né? Já pegando junto com a governança. Não importa se o meu servidor está lá na China, a LGPD vai se aplicar igual. Então, não adianta eu querer fugir. O que eu tenho que fazer? É me adequar, é fazer a coisa certa, né? Que não é tão difícil. Às vezes as pessoas têm muito assim, meu Deus, LGPD, vou ser multado, nossa, meu mundo acabou, não vamos conseguir não vou mais conseguir vender meu infoproduto, nem nada, não, tá? É só você seguir mais ou menos aqueles princípios. Se você entender os princípios da lei e você pegar uma base legal que se adequa ali à tua realidade, ótimo, você já vai estar adequado, tá? Então, a gente não precisa ter esse medo da LGPD. A gente tem que ter, na verdade, responsabilidade com o dado que a gente obtém das pessoas, né? Porque da mesma forma que a gente não quer, eu não quero que o meu dado pessoal vaze, eu também tenho que cuidar do dado pessoal da outra pessoa que está fornecendo para mim. Ela está confiando a mim o dado dela, né? E então a gente não quer que futuramente lá descubram lá, Carol, CPF lá na Deep Web. Eu não quero que a pessoa tenha acesso à minha vida pessoal, sei lá,
a minha questão de renda, eu não quero que as pessoas tenham acesso a isso, e é meu direito que ninguém tenha acesso. Então, por isso que as pessoas que eu forneço meu dado, eu tenho que cuidar do meu dado, tá? A questão do consentimento. O consentimento é a base legal mais clara que a gente tem, tá? Então, a pessoa consentiu lá, tá tudo certo. Mas, não deu para pegar o consentimento, deu alguma coisa errada, vamos encaixar em outra base legal, também está tudo certo. A única coisa é que a pessoa tem que ter um consentimento claro. Não adianta eu colocar uma letrinha miúda lá que a pessoa nem consegue ler, não adianta eu colocar numa linguagem que a pessoa não vai entender para que ela está fornecendo meu dado, o que eu vou utilizar, não. Seja claro, seja honesto com a pessoa, né? Coloque lá, não, eu vou usar para isso, 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 você concorda? Concordo. Não concordo. Então, beleza. Amigos, tá? Continua dessa mesma forma. Direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento? Até foi uma pergunta que o Luan me fez agora há poucos dias, né? Falando assim, Carol, se a pessoa me pedir para eu apagar todos os dados dela, eu tenho que apagar? Sim, você tem que apagar tudo. A pessoa falou para mim que ela não quer, mas poxa, eu tenho o lead dela ali, é uma pessoa que está na minha lista, sempre respondeu meus e-mails, mas agora ela não quer mais. É o direito da pessoa não querer mais. Ela não quer mais agora ter e-mail lá na caixa dela. Ela não quer mais receber teu WhatsApp. Ela não quer. Eu, por exemplo, chego aqui num lugar, falo, olha, eu não quero mais empresa X. Eu não quero mais que você trate meu dado, nem para estatística, nem para nada. Eu não quero mais. A não ser que a pessoa seja obrigada legalmente, como no caso que eu comentei anteriormente de uma CLT, que eu sou obrigada a ter o dado do meu funcionário, se a pessoa está pedindo para eu apagar o dado dela, eu tenho que apagar o dado dela. Tá, Carol, mas eu vou ter um backup lá de não sei quando que tem o dado da pessoa. Tá, isso é um ponto. Eu não vou conseguir, talvez, apagar lá num backup, lá num logzinho, todo o dado da pessoa. O meu programador vai ficar louco, vai destruir o meu sistema. Tá, não tem problema. O que vai acontecer? O que você tem que pensar? Se com um meio técnico razoável, digamos, uma pessoa invadiu o teu sistema, ela com aquela exclusão que você fez, ainda que não foi uma exclusão tão profunda dentro do meu sistema, certo? Ele vai conseguir ter acesso ao dado da pessoa? Não. Então, tá ok. Agora a pessoa vem me falar assim, não, Carol, mas se eu usar um computador super quântico, master, ultra, mega power dos Estados Unidos, lá da Tesla, eu vou conseguir acessar o dado dessa pessoa, tá? Mas isso não é um meio técnico razoável. Com um meio técnico razoável, eu não consigo ter mais acesso ao dado dessa pessoa. Beleza. Eu não estou mais utilizando para minha estatística, eu não estou utilizando mais na minha lista, eu não estou utilizando mais para nada. Ficou lá num backup antigo que eu tenho lá guardado. Não tem como o programador tirar de lá sem apagar todos os dados que tem lá e tudo mais. Não tem problema, tá? Uma pessoa que invadir lá vai ter acesso a esse dado? Não. Se tiver um vazamento de dados, sei lá, aconteceu alguma coisa, alguém vai ter acesso a esse dado? Não. Então, tá tudo ok, tá? Ficou lá um resquício do dado, não tem problema, tá? Desde que, com um meio técnico razoável, eu não consiga acessar mais esse dado, tá? Eu não utilize mais. Então, se deu certo isso, tá tudo ok, tá? Direito de acesso. O que é o direito de acesso? Só um instantinho, tem mais uma pergunta ali do Rafael Lucas Matias. Bom dia, Carol, parabéns pelo conhecimento e principalmente por compartilhar. Com certeza soma muito para o ecossistema. Tenho uma dúvida. Se eu colho dados de fluxo, como quantidade de pessoas, veículos voltados ao trânsito, por exemplo, mas não entro em quem são essas pessoas, tenho que me preparar de algum jeito para me enquadrar na LGPD? Olha, não, tá? A não ser o seguinte, que você colhe a placa do carro, que eu consiga identificar, por exemplo, o dono do veículo. Agora, eu tenho que, por exemplo, um sistema que capta ali a quantidade de pessoas que passou na rua. Sem identificar rosto, sem conseguir identificar essa pessoa, não tem problema, tá? Você, na verdade, já está adequado ao LGPD, porque você não está trabalhando com dado pessoal da pessoa, tá? Você está trabalhando com nada, é só dados quantitativos. É como eu dizer, por exemplo, assim,
na região norte de Cascavel tem tantas mil pessoas. Eu não consigo identificar ninguém com essa informação. Então, eu não tenho problema eu ter esse dado dentro do meu sistema, tá? Ou, por exemplo, na rua X moram tantas pessoas. Agora é diferente o seguinte, a Caroline mora na rua X. Aí é diferente, né? Agora, por exemplo, aqui na minha rua passam 100 carros por dia. Não tem problema. O problema seria o seguinte, eu captei todas as placas dos 100 carros. Aí é um problema, você está trabalhando com dado de alguém que com esse dado placa do veículo eu posso identificar uma pessoa. Aí é um problema. Daí você vai ter que fazer toda a adequação do teu sistema, proteção desse dado, para poder, aí você vai ter que encaixar numa base legal. Aí seria nem no legítimo interesse, teriam outras bases legais, daí é depender para que você vai usar a placa desses veículos, tá? Porque você não vai conseguir, obviamente, o consentimento das pessoas, porque elas só estão passando pela rua. Então, você vai ter que utilizar outra base legal para poder tratar esse dado, tá? Mas, em relação a isso, é bem tranquilo. Se você só pega dados gerais, que não possam identificar nenhuma pessoa, é bem tranquilo mesmo, tá? Então, aqui a gente tem... Não sei se tem mais alguma pergunta. Tudo ok? Não, por enquanto não. Pode seguir. Eu vou apurar um pouquinho aqui para a gente não perder o tempo. Direito de acesso. O que é o direito de acesso? Se eu chegar, né, ali dentro da plataforma, eu tenho que ter acesso a todos os dados que você tem. Eu quero ter acesso. Eu tenho direito a acesso aos dados que você tem meus dentro da tua plataforma. Então, assim, eu tenho RG, CPF, endereço, eu tenho que ter acesso a todos esses dados. E se eu quiser, por exemplo, apagar um desses dados, eu tenho direito a apagar um desses dados que eu não quero mais, tipo, eu quero te fornecer os outros. Agora, um eu não quero mais. Beleza, a não ser que eu preciso daquele dado para poder fornecer o produto para a pessoa, e eu não quero mais fornecer, daí a pessoa não vai mais ter acesso à minha plataforma, né? Mas agora, eu tenho direito de acesso, se eu ligar na tua empresa e falar, viu, eu quero saber o que vocês têm de dado meu aí, eu tenho que ter direito de acesso amplo a tudo que vocês têm de dado meu dentro da tua empresa, tá? Isso até se encaixa mais, como eu disse antes, para as empresas maiores que trabalham com um fluxo maior de dados, tá? Mas a pessoa tem que ter esse direito de acesso a tudo que você tem dela. A questão do log. Eu tenho que ter todo uma histórico da movimentação, a gente chama de data mapping, né? Por exemplo, assim, desde a hora que eu peguei esse dado até a hora que ele foi excluído, eu tenho que ter tudo que ele passou dentro do meu sistema. Então, por exemplo, eu recebi esse dado. Aí a Carol foi lá e alterou esse dado, arrombou o meu sobrenome lá. Eu tenho que ter um log dizendo o usuário tal, Caroline, fez alteração nesse cadastro. Tá? Eu tenho que ter todo o mapa desse dado, de toda a movimentação que ele fez dentro do meu sistema, desde a inclusão até a exclusão. E isso é muito importante, porque se caso, por exemplo, chegar uma NPD, bater aí na tua porta e pedir, viu, eu quero o data mapping de todos os dados, aí eu tenho que ter. Eu não posso ter só um log lá dizendo que o dado entrou e um log dizendo que o dado saiu. Não, eu tenho que ter todo o tratamento desse dado. O dado foi usado para isso, foi usado para aquilo. O usuário X fez alteração tal, tá? Então, em geral, os programadores já fazem isso nos sistemas, tá? Mas quem não faz tem que adequar, tá? Tem que ter todo esse mapa de tratamento do dado, tá? A questão das multas e notificações. Como eu disse antes, até agora, 1º de agosto desse ano, ainda não começaram as multas, mas as multas são bem pesadas, tá? Depois do dia 1º, claro que ainda vai demorar toda essa questão de fiscalização, nem todo mundo vai ser fiscalizado, né? A gente sabe como as coisas funcionam, não precisa ficar com medo. Mas tem que ter a noção do seguinte, que as multas são bem salgadas. É uma das leis assim, que eu vi, são uma das mais pesadas de todas em relação à multa. Porque a multa pode ser ele é de 2% do faturamento anual da empresa, com um teto de 50 milhões de reais. Gente, uma empresa que às vezes tem que pagar uma multa de 50 milhões de reais, ela pode quebrar com 2%, porque às vezes você não tem esse fluxo de caixa
de 2% do teu faturamento. Você tem um fluxo lá de 1,5%, 1% na tua empresa, ou 10% que seja, mas ele é utilizado para outras coisas, não para pagar uma multa, que é um dinheiro que você vai para o governo, é um dinheiro que você vai jogar fora. Então, assim, é bem salgado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não que todo mundo vai ter que pagar multa, não que você não vai ter direito de recorrer, claro, né? Você tem direito de recorrer, você vai buscar um advogado e tudo mais. Mas, assim, olha o tanto que você vai gastar, né? Que você vai se preocupar, que você vai ter dor de cabeça por causa, às vezes, de um log que está errado, numa falta de um consentimento ou de uma falta de uma base legal para você tratar aquele dado, tá? Então, assim, é bem importante estar adequado tudo isso. Relatório de impacto. O que é o relatório de impacto que a gente fala? A gente tem que descrever como utiliza aquele dado. Eu tenho que ter um relatório com a descrição de todos os processos que eu vou fazer. Então, e quais riscos que esses processos que eu vou utilizar dão para o titular do dado pessoal. Então, assim, é um relatório, né? Digamos assim, um planejamento do que eu vou fazer com aquele dado, quais riscos que eu vou ter, porque eu acredito o seguinte, que no caso de fiscalização, a primeira coisa que a NPD vai pedir é o relatório de impacto. Então, isso é uma coisa bem importante da gente ter, assim. Quais são os mecanismos que eu tenho, as salvaguardas lá para a pessoa se descadastrar, para ela ter acesso a esse dado, né? Então, digamos assim, eu tenho uma página. Vamos por exemplo, uma página de um curso EAD, daí você tem aquela página lá dos meus dados pessoais. A pessoa ela consegue editar aqueles dados? Ela tem como fazer uma retificação do dado ou não? Ou eu estou fornecendo um e-mail para ela poder me mandar para retificar o dado que está errado? Ou para ela poder pedir para retirar aquele dado, tudo mais? Eu tenho todo esse relatório? Tenho, tá ok, então. Né? Então, assim, são coisas que, aprendendo aqueles princípios que eu falei antes, a gente já consegue adequar a tudo. E, por último, sem tempo para gambiarra. O que eu quis dizer com isso? Não adianta, gente, a gente querer, eu vou fazer de qualquer jeito, que depois a gente vê como é que faz. Não. Se você vai começar um projeto agora, já começa certinho. Se você não vai ter dor de cabeça no futuro. Carol, mas eu já estou com um projeto em andamento, beleza, vamos ver ali como é que a gente faz para adequar ele a LGPD. Não adianta ficar tentando fazer gambiarra. Eu peguei consentimento aqui, nesse outro eu não peguei, mas daí eu mandei para todo mundo o e-mail marketing. Entendeu? Esse WhatsApp aqui, comprei uma lista e estou mandando igual. Gente, não tem tempo para isso. A LGPD já está em vigor. Daqui a pouco já vão começar as multas. Em pouco tempo, pensa aí o ano que vem, a gente vai começar a ver notícia aí de empresa que foi multada, de tudo mais a respeito disso. Então, assim, a gente não tem tempo. Os projetos que a gente for desenvolver a partir de agora, né, já deveria estar sendo, mas tudo que você for desenvolver a partir de agora, já pensa com carinho na LGPD. Já faz adequadinho. Não vai te demorar muito tempo. Se você já começar o projeto adequado, já vai muito mais simples para você resolver os problemas, já vai estar tudo certo, tá? Então, até puxando agora o gancho para o meu lado, é bom você ter uma consultoria especializada para isso, porque a pessoa vai te ajudar. Às vezes você vai querer, não, eu vou pegar um termo de consentimento lá na internet, lá um qualquer, daí não está específico para aquilo que você trabalha. Às vezes você fez um tratamento de dado diferente daquilo que a pessoa deu de consentimento. Não vai te adiantar. Então, é bom você ter uma consultoria especializada, uma pessoa que te ajude em relação a isso, tá? Enfim, são esses os cuidados, é mais ou menos isso aí que eu tinha para falar. Eu tentei falar assim meio rápido, meio sucinto, porque o tempo é curto, a LGPD é gigantesca, né? Tem muitos outros princípios, outras bases legais, então tudo vai depender daquilo que você vai fazer, tá? Mas eu vou deixar aqui o meu contato para vocês, eu estou fornecendo os meus dados para vocês, aqui está consentido, tá? Vou deixar aqui o meu contato para vocês, se de repente alguém tiver uma dúvida, quiser me mandar um WhatsApp, um e-mail, tá? Eu estou sempre à disposição, é bem tranquilo mesmo, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas é normal, tá? E eu só vou pedir aqui um minutinho antes de eu encerrar para fazer divulgação de um evento da Comissão de Direito Digital da OAB, tá? Não sei se eu posso, mas vou utilizar aqui meu um minutinho. Pode, claro. A gente vai ter um evento muito bacana com o Cleorbit Santos. É um pesquisador muito renomado, professor,
do Mackenzie, do Damásio, tá? Ele vai fazer uma palestra do dia 28, mais voltada para os advogados, mas no dia 29, na quinta-feira pela manhã, ele vai estar falando no Iguaçu Valley, tá? Para todos os empresários. Então, para quem quiser participar, vai ser super interessante, vai ser online, né, no Iguaçu Valley e na OAB também. Então, vai ser bem bacana mesmo, é uma pessoa assim que vai falar sobre esse tema que eu estou falando, sobre segurança de informação, e vai ser muito interessante. Então, quem não conseguir participar do evento no dia 28, participa no dia 29 do Iguaçu Valley, que vai ser super interessante. Aí volto aqui com o meu contato e fico aberta a perguntas de vocês. Beleza, pessoal, podem perguntar. Eu tenho, acho que, 2 pontos de vista em relação a isso, Carol, com base em outras alterações de legislação que eu já vi por aqui na minha área. Vou trazer para a elétrica, por exemplo. Tem uma resolução normativa da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a resolução 414 de 2010. Ela tem um conceito chamado universalização, que diz que os consumidores rurais até 50 kW são universalizados, ou seja, a companhia de energia elétrica banca a maioria do investimento que ele tem para levar energia até a fazenda dele, por exemplo, né? Só que lá na norma da ANEEL só diz 50 kW, não diz se é monofásico, bifásico, trifásico. E aí o que aconteceu? Por muito tempo se universalizou obras trifásicas, que 50 kW atende muito mais carga do que monofásico. E aí o que aconteceu? O país começou dificuldade financeira, crise, isso e aquilo, aí mudou o entendimento, não é mais trifásico, é só monofásico, que o investimento é muito menor. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Como toda resolução que eu já vi se alterar, e esse é um exemplo, existe muito campo para discussão. Por isso que se cria esse medo, essa fantasia toda ao redor da norma. Porque enquanto você falava ali do interesse legítimo, eu fiquei pensando, tá aqui um ponto que vai gerar polêmica, interesse legítimo. O infoprodutor ou a empresa vai estar falando, não, mas meu interesse é legítimo, e o advogado contrário vai estar falando e argumentando que o interesse não era legítimo porque isso e aquilo. Então, sempre surge muito campo, né? Muitas entrelinhas ali que você vai saber dizer melhor que isso, né? Mas sempre tem muita entrelinha que as pessoas vão entrar com ação e aí fica o advogado defendendo que era legítimo, não era legítimo. Então, sempre existe muita entrelinha nessas coisas. Sim, e bem isso, Luan. E além disso, é uma lei nova, né? Assim, ela não é nova porque ela já vem sendo discutida há muito tempo, mas assim, a gente não tem, por exemplo, ainda muita discussão, por exemplo, jurisprudencial, né, a respeito das multas. Aí 2% do faturamento até 50 milhões, tá? Da empresa Eu achei absurdo isso. A empresa chega e fala para o juiz, não, meu Deus, eu vou falir. A gente não tem ainda uma jurisprudência consolidada dizendo o seguinte, vamos mitigar isso, vamos fazer diferente, vamos fazer daquele jeito, daquele outro. A questão do legítimo interesse também, ela é bem... Por isso que eu sempre falo que tem que encaixar nos 4 requisitos ali, né? Para você ter certeza que está no legítimo interesse. Mas, assim, com certeza vai abrir muito campo para discussão, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar estar o máximo adequado possível, né? Evitar que aconteça a discussão, porque a gente sempre sabe, assim, que uma discussão, seja ela administrativa ou judicial, ela vai demorar, você vai gastar tempo, dinheiro, né? E tempo é sinônimo de dinheiro, então são 2 vezes o dinheiro que você vai gastar. Então, é bem importante você já estar bem adequado, né, a todas as questões aí. Eu acredito que é algo que, principalmente, isso é algo que vai abrir muita margem para interpretação, né? Nós já vemos como a legislação brasileira, em alguns aspectos, ela não chega a ser muito clara, mas ela abre muita margem para interpretação e para tomadas de decisões não muito convencionais do ponto de vista ético. Então, enquanto não houver jurisprudência e a gente entender quais margens a gente consegue trabalhar, vai um longo tempo para as coisas se endireitarem, né? Acredito eu. Eu ouvi até um pouco de um colega advogado meu esses dias, exatamente sobre isso. A LGPD vai começar a funcionar e a gente vai ver o que vai acontecer quando as primeiras ações forem movidas. Que aí vai começar a se criar um consenso de assim, aconteceu tal ação, a empresa respondeu assim, aconteceu isso. Opa, então é mais ou menos esse o caminho.
Então, eu acredito que é por aí, porque realmente, como eu falei antes, a Diana reforçou agora, interpretação sobre o que está escrito, cada um pensa de um jeito, e aí, se tem alguém mal intencionado na história ainda, aí sim que se cria mais interpretação além do que está escrito ainda, né? É muito fácil de procurar uma entrelinha ali, criar e achar uma brecha para entrar. Isso os advogados fazem bem, né? Achar as entrelinhas para salvar os clientes, né? Fazer o quê? Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então é isso, pessoal. Já passamos do horário das 9h30, como havíamos planejado. Quem precisar sair está dispensado, pode sair de boa. Carol, muito obrigada pela sua participação de hoje, o seu conhecimento acerca dessa nova lei que tá vindo agora. Foi muito rico para nós, todos nós. Com certeza vamos aproveitar muito o conteúdo que foi exposto hoje. Pessoal, eu vou postar depois no grupo ali os contatos da Carol e do evento que ela postou, que eu acredito que seja interessante também nós estarmos aproveitando tudo que está relacionado ao LGPD, até porque é caro a multa e eu tenho certeza que aqui ninguém aqui tem esse valor para pagar e ninguém quer pagar um negócio desse. Então é isso, povo. Carol, mais alguma coisa que você... Não, gente, só tenho a agradecer, muito obrigada mesmo. Precisando, como eu disse, estou à disposição, tá? Vou deixar aí os contatos com a Lidiane, tá? E é isso, precisando, estamos às ordens, tá bom? Contem comigo. Beleza. Beleza, então, pessoal, um bom final de semana a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Como eu dissemos no início da reunião, aguardem novidades por aí. Carol vai tá sabendo também. Novidades em breve. Então, pessoal, tenham um bom dia a todos, bom final de semana. Até mais.